a paz do Senhor Jesus. Dá um abraço quem está do seu lado aí, fala boa conferência. Dá um abraço, Target 2022. Louvado seja Deus. Abre assim sua mão comigo, Senhor, que sejam dias maravilhosos. Mais uma vez nós oramos. Mais uma vez nós pedimos, Senhor, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo, ó Pai, para estabelecermos novas amizades. Ó Deus, abençoe a vida do pastor Sidney, sua família, toda a equipe, Senhor. Ó Pai, dessa igreja maravilhosa que tem realizado, Senhor, um serviço com tanto amor, com tanta excelência. Fica conosco agora também, te pedimos, no estudo da Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. É uma honra estar com vocês, vendo tantos amigos queridos, reencontrando tantos amigos. Eu quero te chamar, convidar, vamos abrir em Filipenses capítulo 1, verso 27 ao verso 30. O tema que eu fui escalado aqui pela equipe para conversar um pouquinho com os amados irmãos e irmãs é sobre o futuro da política. Um tema bem simples que me deram, né, meus irmãos? Deram um tema mais tranquilo que existia, foi o que eles me passaram aqui, ó. Filipenses 1, nós vamos ler do verso 27 ao verso 30. É um texto muito importante, porque é o único texto do Novo Testamento onde a vida cristã ela é comparada diretamente, explicitamente, com o exercício da cidadania. É o único texto onde aparece a expressão em grego politeuste, que é como se fosse cumprir as responsabilidades cidadãs. Esse termo, ele aparece uma vez em Atos, de relance, mas somente aqui em Filipenses 1, 27, ele está como um comando, como uma atitude que nós devemos tomar. Então vamos ler Filipenses 1, verso 27 a 30, para iluminar aqui o nosso entendimento sobre esse tema tão importante, sobre a participação da igreja na cidade, no estado, na política. Diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Olha só, politeuste, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Que a palavra de Deus, ela frutifique nas nossas vidas em nome de Jesus. Queridos irmãos, não tenham medo do futuro, porque Jesus já está lá. Isso vale também para a questão política. Jesus já está no nosso futuro. A ansiedade apocalíptica, ela é incompatível com a vida cristã. O desespero, um apavoramento, eu até entendo uma pessoa sem Deus, sem esperança no mundo, a vida dela se resume a ficar apavorada, desesperada, mas aqui nós aprendemos que nós devemos exercer a nossa cidadania de um modo que glorifica a Deus. Olha que interessante, existe um conjunto de textos no Novo Testamento que nos convidam a uma vida numa altura diferente, numa altura perto de Deus, não uma vida mais no pecado, não mais uma vida, sabe, nos nossos próprios caprichos. Então, por exemplo, Efésios 4, verso 1, olha só, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Colossenses 1, verso 10, vivam de maneira digna do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, verso 11, vivam de maneira santa
e piedosa. Mas somente aqui nesse texto de Filipenses, o modo como este convite é feito, esse comando é colocado, é comparando com a cidadania. Exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Então é muito importante nós nos voltarmos às palavras de Deus, porque a pesquisa eleitoral ela muda de semana em semana. A ideologia muda ano após ano. A Constituição ela é emendada e remendada, e que Deus tenha misericórdia dos advogados. O jornal de ontem, ele está desatualizado, porque ontem a Rainha Elizabeth estava viva no início do dia. Agora, a palavra de Deus é a mesma. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que a igreja, ela precisa se enraizar na palavra, para saber andar em tempos tão complexos. E queridos irmãos, a nossa geração, a igreja, ela enfrenta desafios únicos, que os nossos irmãos e irmãs do passado não precisaram enfrentar. Nós estamos em um momento de complexificação da política. Política aqui, gente, com P maiúsculo, ou seja, no sentido pleno. O que é política no sentido clássico, no sentido maior? É a organização da nossa vida em comum. Isso aqui é política do ponto de vista clássico, do ponto de vista nobre. É a tentativa de organizar a nossa vida coletiva. E a Bíblia fala muito sobre isso. Vivemos, por exemplo, pelo menos 3 singularidades para as lideranças públicas dos nossos dias, e que a igreja não existe no vácuo, nós estamos nesse momento, nesse espaço, nesse contexto. Primeiro, hiperpopulações. Nós somos a primeira geração de cristãos que enfrentam um mundo com hiperpopulações. Quem não enfrentou trânsito nenhum para chegar aqui? Levanta a mão, só se você for vizinho aqui do lado. Ninguém, todo mundo, mesmo vizinho. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Só a grande São Paulo, mais de 20 milhões. É mais que Portugal, gente, é o dobro de Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Agora, o mundo chegou à população de 1 bilhão de pessoas no ano 1804. Nós hoje caminhamos para 8 bilhões de seres humanos. Então, uma hiperpopulação gera novos desafios. Já tinha gente com fome no mundo antes, imagine agora. Já tinha problemas energéticos. Quantos estão entendendo, amém? Então, esse é um desafio. Você não vai encontrar na Suma Teológica do Tomás de Aquino uma preocupação dele com a hiperpopulação. Você não vai encontrar nas Institutas da Religião Cristã do Calvino ele preocupado com o mundo hiperpopuloso, porque não existia esse mundo. Mas esse é um desafio novo, um desafio, um monte de gente. 2 pessoas já brigam no condomínio. Deus tem misericórdia dos condomínios. 4 pessoas não conseguem pedir uma pizza. Um que é pizza de quiabo. Gente, resistir ao quiabo e ele fugirá de vós. Imagine 8 bilhões de pessoas. Segundo desafio das lideranças, inédito, é o avanço da tecnologia, sem precedentes, sem precedentes. O homem foi da luz de vela à lua. Gente, o homem foi para a lua, viu? Vamos explicar isso aqui. De 1879, o Thomas Edison patenteou a lâmpada, que nós conhecemos. E o Armstrong pisa no solo lunar em 1969. Olha como é recente. O homem chega agora à lua. Agora você pega o seu telefone, ele tem um processador, o computador do seu smartphone mais potente que o da Apollo 11. Então nós vivemos, eu dirijo um grupo de pesquisa na PUC, São Paulo, lá no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, sobre ética da tecnologia. Então nós lidamos hoje com uma tecnologia sem precedentes. E você está vendo, por exemplo, no Brasil, esses debates nos tribunais sobre liberdade de imprensa, sobre fake news, desinformação. Quantos estão entendendo? Então, esse é um outro desafio. Eu vou dar mais um exemplo de desafio, que é o risco existencial. A possibilidade real que existe hoje de nós exterminarmos a vida no planeta Terra, com arsenais termonucleares, com bombas atômicas. Por que eu estou dando exemplos? Porque sempre existiram desafios políticos. Eu estou aqui mostrando alguns dos desafios singulares do nosso tempo.
hiperpopulação, tecnologia, possibilidade de extermínio. Você está vendo essa confusão na guerra, Rússia, Ucrânia. Você pode ver que nós temos esses desafios ambientais. Então é por isso que eu e você nesta conferência estamos sendo convocados e chamados para olharmos o que vem, a luz da palavra de Deus. Ela é lâmpada para o pé e luz para o caminho. E aqui então nós vamos encontrar princípios sólidos. E eu quero já colocar bem rapidamente, bem objetivo, 3 princípios muito sólidos que são colocados diante de nós nesse texto. Primeiro, devemos então honrar o Evangelho de Cristo no nosso comportamento na polis. Politeuste, vivam na cidade de modo digno do Evangelho. Os filipenses, meus amados irmãos, eles já estavam na história da política, na história militar, antes de Paulo pisar lá. Atos 16, a equipe missionária chega em Filipos para começar a pregação do Evangelho, fundar a igreja de Filipos, mas muito antes disso, eles já estavam na história. Sabe por quê? Primeiro, porque a cidade de Filipos foi fundada por Filipe II. Ele também era um homem muito humilde, ele deu o nome dele para a cidade, Filipos. Filipe II foi o pai de Alexandre o Grande. Filipe II foi o pai de Alexandre o Grande. A cidade antes chamava Querenides. Querenides é fonte de muitas águas. E era um entreposto militar. E aí, então, eu estou resumindo aqui por óbvio, mas Filipe, ele refunda a cidade, aumenta as suas proteções e utiliza ela como um acesso entre a Europa e a Ásia. Acontece que em 42 a.C., a data da fundação por Filipe é 356 a.C., e em 42 a.C. acontece algo que coloca finalmente então Filipos no mapa do mundo. Por quê? Os conspiradores que mataram Júlio César, eles fugiram e estavam recuados na cidade de Filipos. Foram perseguidos por Otaviano, que depois se tornou César Augusto. Foram perseguidos e ali aconteceu então o confronto de Otaviano e Marco Antônio contra Brutus e Cássio, que mataram Júlio César. Essa batalha, ela é conhecida como a Batalha dos Filipenses. A Batalha dos Filipenses. Foi lá então que Otaviano ascende e se torna então o primeiro imperador romano. Ele unificou o comando e acabou com a República Romana e começa com o Império Romano. E ele elevou então a cidade de Filipos à condição de colônia vitoriosa dos filipenses, para marcar o local da vitória dele. A cidade de Filipos então, ela era muito orgulhosa da sua cidadania. Para você ter uma ideia, no dia que você visitar com a sua esposa, meu amado irmão, a Grécia, louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Olha só, você vai na cidade de Kavala, lembre desse nome, Kavala. Na cidade de Kavala é onde estão as ruínas de Filipos. Elas estão entre as ruínas mais bem preservadas da antiguidade. Era tão bem feita essa cidade, eles zelavam tanto pela cidade, que ela foi habitada quase que ininterruptamente desde aquela época até os dias de hoje. Hoje as ruínas estão lá. A Universidade de Tessalônica, por exemplo, tem um grupo de pesquisas arqueológicas que é um dos mais respeitados do mundo. E eles estudam, por exemplo, as lápides, como que eles louvavam os heróis políticos deles. Quantos estão entendendo? Então era uma cidade com pedigree político. Era uma cidade de pessoas que valorizavam a cidadania romana. Muitos dos historiadores antigos chamavam Filipos de pequena Roma. Ela é citada por praticamente todos os grandes historiadores da antiguidade. Eles registram o que aconteceu. Agora o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, e ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam exercer essa cidadania de vocês à altura do Evangelho de Jesus. Ser um cristão, o que Paulo está querendo dizer? É o seguinte: é mais do que ser um bom cidadão romano. Ser um cristão é mais do que simplesmente ser uma pessoa educada. Quer dizer, isso é importante reafirmar. É importante você ser educado, você cumprimentar as pessoas. Isso é o mínimo do mínimo. Jesus fala que isso é tão básico, que ele falou: o que você ganha de cumprimentar quem você gosta? Até o pagão faz isso.
Nós estamos num momento tão difícil na igreja brasileira que o cristão está sendo conhecido por ser um estúpido, que não cumprimenta ninguém, que grita, que nem os preceitos mais básicos da civilidade, a igreja está sendo conhecida por eles. A igreja está sendo conhecida por pessoas mal educadas, pessoas que vivem brigando, pessoas... Olha, você não precisa ser talentoso para chegar no horário. Louvado seja Deus. Você não precisa ter nenhum dom especial, sabe, para falar baixo na mesa, para não ficar gesticulando com os talheres, para não matar uma pessoa perto de você. Pessoas que gritam, Provérbios fala tanto sobre isso, sobre a educação, sobre os modos. Só que isso aí não é nem a virtude cívica, isso daí é o grau básico de civilidade. Pessoas estúpidas no trabalho, quer falar de política, não tem educação no trabalho. Um chefe numa repartição que liga, e aí? Algum idiota já ligou aí hoje? Olha, o senhor foi o primeiro que ligou, o senhor foi o primeiro. Grita, maltrata todo mundo. Então, Paulo está falando assim, exercer a cidadania de modo digno de Cristo pressupõe que você é uma pessoa educada, civilizada, sabe? Eu tenho sido chamado para falar em formatura de Direito da USP, no Largo do São Francisco, formatura de Medicina da UFMG. Desde 2012 eu fui convidado todos os anos, os 10 anos, para pregar no Mineirinho, pregar lá no Expo Minas. E aí eu falo assim, gente, não tem mais ninguém para vocês chamar, eu não posso ficar só, porque eles pagam tudo na formatura, menos o pastor. É uma misericórdia, meus irmãos. Pagam câmera, a gente tem que ficar pagando para pregar, louvado seja Deus. Resultado, porque de graça recebi, de graça dou. Agora eu tenho que pagar para pregar, não está na Bíblia, meus irmãos. Vocês não têm ninguém para chamar, não? E formatura de pedagogia, formatura da UNB, de medicina esse ano. Falei, sabe o que todo mundo me fala? Davi, os pastores não têm educação. Eles começam a gritar, eles começam a ofender as pessoas, eles não têm modos, eles têm bafo. É o que as pessoas me falam. Eles não escovam dente, eles chegam com as unhas sujas. É formatura. É o dia que a família... Quem está entendendo? É o dia que a família espera. Não dá para chamar. Você pelo menos é limpinho. Eu falei, louvado seja Deus. Eu estou falando de civilidade básica. Eu sei que tem muitos pastores aqui. Muitos pastores aqui. E você já sabe, eu vou falar de mais uma vez, você já sabe, e você vai rir do mesmo jeito. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Todo mundo na minha casa é pastor. O cachorro é pastor belga e o outro é pastor alemão. Toda vez eu falo, toda vez você ri. E eu aprendi uma coisa com meu pai. Meu pai falou assim, porque pastor é metido a mandar onde ele está. Ele chega num lugar e começa a dar ordem. Meu pai sempre falou isso comigo, filho, não é porque você é um pastor, está numa posição, né, que as pessoas respeitam, que você vai ficar dando ordem na casa dos outros. Tem pastor que está na casa do outro, você senta aí, fica na sua isso, não é tua casa, não é tua casa. Então, Paulo está falando que você tem que ser uma pessoa minimamente civilizada. Mais do que isso, eu tenho que ser um bom cidadão. Agora sim está falando do cidadão romano. O que é a ideia de cidadania, de virtude cívica? É o interesse pelo bem comum. É algo bem diferente do conceito atual de cidadania. Qual que é o conceito moderno de cidadania? Tipo assim, eu voto e aí eu sigo a minha vida. E alguém cuida de lá. Alguém faz para mim. Por isso que tem essa crença que o voto é um talismã, é uma coisa mágica. É óbvio que o voto é importante, mas a virtude cívica não se resume ao dia do voto. Todo dia é dia de votar. Todo dia de se interessar pela vizinhança, pagar os tributos. A Bíblia vai falar sobre isso. Honra quem honra, pague os tributos. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre isso. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo mesmo, em pessoa, falou sobre isso. Jesus pagou imposto e você sonegando. Então, assim, Paulo está falando assim. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Isso está implícito. Quantos estão entendendo? Ser uma pessoa civilizada, ser um bom cidadão romano é mínimo. E Paulo está falando, agora a cidadania de vocês tem que espelhar Jesus. Vocês têm que viver digno. Então como é que a gente vai viver à altura de Cristo, se o mínimo muitos evangélicos não fazem? Muitos pastores não têm a menor capacidade. Gente, presta atenção. Não é porque você é educado, politizado, que você vai para o céu. Não é isso que Paulo está falando. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos sem amor, não adianta nada. Você pode dar o teu corpo para ser queimado pela causa social, sem a presença de Deus, porque você não é salvo porque você se martirizou. Você não é salvo porque você fala o português correto. Já viu gente? Vive corrigindo os outros. Não se diz baunilha, é baunilha.
A pessoa vai falando fluentemente para o inferno. Porque ela não é salva por ser poliglota, ter diploma da Aliança Francesa. Não é isso que salva a pessoa. Você não é salvo por ser educado. Não, eu sou educado. Eu vou na minha vez para os quintos dos infernos. Está vendo? Você vai lá. Satanás, eu não quero furar a fila de ninguém. Não posso ir? Minha vez? Aí você vai na sua vez para o Sheol. Por quê? Não é educação, é o sangue de Jesus que nos salva. Nem todas as águas dos oceanos podem purificar os nossos pecados, mas uma gota do sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então Paulo está falando que o nosso modelo não é César, é Cristo. E eu tenho que viver então essa vida bonita, para que as pessoas no meu redor olhem para mim e vejam a luz de Cristo na minha vida. Esse é um chamado para a igreja. Esse não é um chamado para nenhum estado, nenhum país, nenhuma nação. Deus, Jesus, aquele não deu autoridade dele a nenhuma instituição política. Ele deu a palavra, ele deu a promessa da presença dele aos discípulos, à igreja, eu e você, meu amado irmão. É a igreja que espelha Jesus, que ilumina. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Então nós não podemos ter essa ilusão. A nossa cidadania, meus amados irmãos, ela é celeste. A nossa cidadania, como capítulo 3, verso 20, vai deixar isso muito claro. Ela está no céu. Então onde você estiver, antes de ser um brasileiro, antes de ser um paulista, antes de ser um paulistano, antes de ser qualquer coisa assim, você é um cidadão de Cristo. Você pertence a Jesus. Você é uma ovelha do aprisco dele. Você é um membro do corpo dele. Então um cristão, ele não muda de valores quando muda de país. Tem aquele dito assim, não, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não existe isso para quem é crente. Onde você está, você é um cristão. Na chuva, na rua, na fazenda, numa casinha de sapé, meus irmãos. Então, não dá para você ser um cristão e ao mesmo tempo ser uma pessoa anarquista, no sentido adolescente, juvenil, cínico. Não estou nem aí para nada. Eu não estou falando aqui, eu sei que tem muitos eruditos, eu não estou falando aqui do anarquismo cristão, do Jacques Ellul. Não, eu estou falando desse anarquismo. Não, eu sou contra todo. Isso é incompatível com a fé cristã. Porque aqui não está escrito que eu tenho que exercer minha cidadania de um modo que glorifica a Deus. Então, é incompatível com um cristão, igualmente, ser um dominador, um fanático. Uma pessoa fanatizada, apavorada, impondo goela. O que é um fanático? É um orador completamente surdo. Só quer falar e não escuta ninguém. Khalil Gibran já disse isso. Amos Oz disse que um fanático é aquele que só consegue contar até 1. 2 é grande demais, ele não entende esse número. Só cabe ele no mundo. E ele extermina o que pensa diferente. Olha Jesus falando, meus amados irmãos, amar os inimigos e orar por quem te persegue. Porque Deus o Pai faz chover sobre o justo e o injusto, o sol brilhar sobre o bom e o mal. Então, quem é você para ser um fanático que vai impor? Mas também não cabe o escapismo, sabe? Nem o anarquismo, nem o fanatismo e nem também a insolidariedade. Virar as costas, fingir que não é com você. Não, você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, do mesmo modo que você não pode pegar uma candeia e colocar, não, mas no local apropriado para ela brilhar e iluminar todos que estão na casa, da mesma forma resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu creio que essa conferência, você vai receber ferramentas, você vai ser equipado, preparado para resplandecer ainda mais a luz de Cristo na sociedade. Seu sal da terra verde e amarela. Mas o apóstolo Paulo coloca um segundo princípio. O primeiro é honrar a Deus, então, com o meu comportamento público. O segundo princípio, meus amados irmãos, é justamente permanecer firme. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, mas permaneçam firmes, lutem unânimes. Primeiro, eu tenho que ter um comportamento que espelha Jesus, mas eu tenho que estar preparado para resistir às investidas para eu voltar para o buraco. Ele está falando, quando vocês começarem a testemunhar, vão se levantar contra vocês. Ele está repetindo o que Jesus já falou. Ele está repetindo o que a história da palavra de Deus nos mostra. Mas ele diz assim no verso 27, mas então permaneçam firmes
num só espírito. Essa é a segunda orientação que o apóstolo Paulo dá. A primeira, da cidadania. A segunda, ele pega uma metáfora militar. Uma metáfora, ele usa um vocabulário militar de uma resistência, de um exército que não abre mão de uma posição, que não é covarde. Como ele vai dizer, não fiquem intimidados, não se intimidem, não sejam pessoas, então, não, você vai testemunhar, não é para humilhar, não é para xingar, não, mas eu não posso deixar de anunciar o que Jesus fez na minha vida. Ser alguém, então, unido. E ele fala que esse trabalho é feito em unidade. Permaneçam firmes. O testemunho da igreja não é algo individual. Você não pode viver na contemplação do seu próprio umbigo. Lá em Mateus 17, Jesus ele não orou pedindo templos para a igreja do futuro. Ele não orou pela igreja do futuro pedindo câmeras, pedindo barcos. Sabe o que Jesus orou? Pedindo unidade para a igreja do futuro. Unidade para a igreja do futuro. Então, Atos capítulo 4, verso 32 diz: da multidão dos que cria, um era o coração. É uma mentira, é uma mentira dizer que é impossível ter uma multidão unida, porque a palavra de Deus diz: da multidão dos que criam, um era o coração. E hoje nós vimos que isso é verdade. Da multidão aqui presente, um é o nosso coração, um é o nosso Senhor, um é o nosso Espírito. Então, é um testemunho unido, constante. Você está aqui porque Deus usou a vida de alguém para te abençoar um dia. Você está aqui porque alguém um dia pregou o evangelho para você, sua mãe, alguém na escola, alguém no trabalho. E do mesmo modo, Deus tem usado a sua vida para alcançar ainda outras pessoas. Então o testemunho na arena pública é com humildade, é com perdão. O orgulho, ele alimenta as lembranças das ofensas, mas a humildade, ela esquece, ela perdoa, e você então segue em frente. Nós não lutamos um contra os outros. No lugar da acusação mútua, existe a intercessão mútua. Amém, queridos? Então, o segundo princípio para um testemunho na cidade é a unidade. Não é falou mal dele, é isso mesmo, está vendo, olha aí. Não, você não pode ser o Judas. Juntaram 12 pessoas, meus irmãos, já tem a cota de um traidor. 6, você já fica de olho assim, porque pode ter meio traidor. Agora, isso aí é o disfuncional. O que a palavra requer de nós é unidade. Se depender de você, se depender de mim, o que depender de você, esteja em paz com todos. Jesus ele fala que essa é a atitude básica do cristão. Ele ensinou a gente a entrar numa casa. Quando você entrar numa casa, Mateus 10, o que nós temos que falar? Paz seja nessa casa. Agora, Jesus falou, se a casa não for digna, que a paz volte para você. Você segue a sua vida, está vendo? Você entrou numa cidade para pregar a palavra, você vai pregar a palavra na cidade. A cidade não quer ouvir? Sacode a poeira do pé e vai para outra cidade. Você chegou na presença do governante, Jesus falou, não fica apavorado. Naquela hora, o Espírito vai colocar a palavra certa na sua boca, sem ansiedade. Você foi preso? Continua tranquilo, louvando e glorificando a Deus. Porque eu estou presente, é o que Paulo retoma nesse texto, ele diz, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então não tem motivo para você ter pânico com nenhum cenário futuro possível na política. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar firmes, orando uns pelos outros. E terceiro e último lugar para a gente orar, ele vai dizer assim, ficando então, lutando unânimes pela fé evangélica. Então ele fala uma metáfora da cidadania. Eu vou exercer a minha cidadania. Ele fala uma metáfora militar, bélica, quer dizer, vou resistir como um exército não abre mão de uma posição. E em terceiro e último lugar, ele usa uma metáfora do atletismo. Ele usa, inclusive, é muito interessante porque ele usa aqui a palavra atleta. A palavra lutar unânimes é sunatletes, que é como se fosse um esporte coletivo. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja não é um amontoado aleatório de gente. Cada um de nós tem uma função na cidade. Cada um de nós é um membro desse corpo. E ele está falando então quando vocês estiverem presentes na polis, fiquem firmes e olha, avancem pela fé evangélica. Avancem, sunatletes, cada um na sua posição, cada um desempenhando o seu papel, o seu talento, o seu chamado, louvado seja Deus.
o médico, o empreendedor, o arquiteto, a irmã que é uma escritora, a irmã que é uma professora, a irmã que é uma líder empresarial. E Paulo está dizendo isso, cada um de nós vai então exercer o seu papel, o seu papel. Isso não é uma coisa simples, é algo que vem do convívio, é algo que vem do pastoreio, é algo que vem da disposição de nós caminharmos juntos. Eu quero caminhar para encerrar dizendo um testemunho. Eu fui ordenado pastor há 16 anos. 16 anos de ordenação pastoral. 21 anos de púlpito pregando. E lá na Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares, uma grande igreja lá em Belo Horizonte. E aí, eu me lembro quando eu assumi um trabalho relevante lá com a juventude em 2012. Eu tinha que montar uma equipe. E aí, gente, eu fui montando a equipe e faltava alguém para o ministério de intercessão. Eu não tinha quem colocar no ministério de intercessão. A equipe tinha se renovado e tinha um jovem lá que falou: pastor, o que precisar, conta comigo. E eu lembrei dele nessa hora, meus irmãos. Ele chama Júnior. Eu falei: Júnior, eu lembrei de você. Você falou que podia contar com você. Você pode liderar o ministério de intercessão? Ele falou: pastor, misericórdia. Eu não oro nem pelo almoço, pastor. Não faz isso comigo, não. Eu falei: mas Júnior, você falou que eu podia contar com você. E aí o Júnior começou a orar. Sabe qual que era a oração dele? Ele orava para sair do ministério. Deus, tem misericórdia de mim. Tira desse ministério. E eu, como é que eu vou fazer? Eu preciso de alguém com o talento, com o dom. Eu falei: Deus, mostra para mim um jovem na igreja. Mostra alguém que possa, então, liderar. Cada um tem um talento, cada um tem uma função. O Júnior é empresário. O Júnior é empresário de uma descartáveis, guardanapos, copos descartáveis para hospitais, para restaurantes. Então, e orando lá, né? E aí, resultado, resumo, encontrei um jovem, que era o baterista, ele chama Daniel. E o Daniel virou para mim um dia e falou assim: Davi, pastor, eu posso fazer uma vigília na minha casa? Eu falei assim: não arruma problema não, gente. Nós temos que orar muito pelos pastores de jovens. Eu já fui um dia, só misericórdia de Deus, gente. O pai reclama, o jovem reclama, todo mundo reclama. Eu sei que não é fácil. Eu falei: eu já tenho tanto problema, você vai fazer uma vigília com um monte de adolescente, 3 da manhã, não faz isso. Não, pastor, vai ser uma bênção, a mãe da fulano vai estar, fulano vai estar. Como é que vai ser esse negócio? Aí, então tá. Aí nem dormi aquela noite apavorado. Eles na vigília e eu orando para Deus ter misericórdia da vigília. Resultado, foi uma bênção a vigília, uma bênção. Um monte de testemunhos. E aí eu falei: olha, eu estou orando para Deus levantar, né, alguém, e aí era o Daniel. Resumo da ópera, falei, passaram 6 meses. E aí a gente vai ajustando a equipe. Eu falei: ô Júnior, é o seguinte, quero te chamar, está vendo o Daniel? Então, o Daniel vai assumir o ministério de intercessão. O Júnior: louvado seja Deus. A oração é real, pastor, é uma bênção, Deus responde. Aí o Daniel assumiu. Resultado, o Daniel está lá até hoje. Isso tem 10 anos. O Daniel casou com a secretária, louvado seja Deus. Daniel, menino feio, gente, casou com a menina bonita lá da igreja. São uma bênção. O Daniel lidera até hoje o ministério. Ele fez a primeira conferência de oração da juventude da Getsemane. Ele fez o Prayer Night, o Pray Station, o Pray Congress, Pray Conference, tudo Pray. E o Júnior? Falei: Júnior, você é um grande empresário. Júnior, peraí, você tem que estar... Coloquei o Júnior na cantina do acampamento. Gente, a igreja Getsemane, ela tem mais de quase 80 mil membros, a Getsemane. São quase 100 igrejas espalhadas em Minas Gerais. Pastor Jorge Linhares, presidente do Conselho de Pastores de Minas, é uma igreja de quase 50 anos, vai fazer agora. Pastor Jorge vai fazer 70 anos, agora, dia 2 de outubro, servo de Deus. E aí, imagina o acampamento de carnaval dessa igreja. 4 mil jovens na sede campestre. Então eu falei: Júnior, você é empresário, você vai administrar a cantina. Resultado, ele descobriu que tinha um cara antes que estava roubando a cantina há anos. Ele fez a lava-jato da cantina de carnaval da igreja. O menino comprou um carro, o ladrão. Era o petrolão, ele comprou um carro, roubando a cantina da mocidade, a gente lutando para fazer os negócios, e o infeliz, um filho de Belial, meus amados irmãos. O Júnior chegou lá, é o cara certo no lugar certo, é o cara certo no lugar certo. Agora, não tem como, quem está entendendo? O que eu estou querendo ilustrar com uma coisa do dia a dia da nossa vida, da igreja. O que está aqui é algo, Paulo está falando assim, vamos lutar unânimes.
não deu certo, eu não quero, eu quero outro. Não, a igreja é gente curada, um resolvido com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Cada um resolvido, e aí vai ajustando, e vai caminhando, e Paulo encerra então o texto com 3 incentivos, porque ele diz assim, quais são os incentivos? Primeiro, ele vai dizer, olha, quando vocês estiverem então servindo na política, servindo na cidade, primeiro, você vai sofrer, não tem como sofrer, não sofrer. Ele diz que tudo que a igreja fizer para incentivar a cidade vai resultar no sofrimento, repetindo o que Jesus falou no final das bem-aventuranças, onde que elas culminam? Na perseguição. E ele vai falar, quando vocês fizerem isso, vocês vão sofrer. Primeiro, sofram, porque isso é um sinal que vocês estão sendo salvos. É o verso 28, parte B. Olha só, não se intimidem. Aí ele diz, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação da parte de Deus. Amém, queridos? Segundo incentivo, verso 29, sofrer o testemunho público é não só um sinal da salvação, mas é um sinal da graça de Deus derramada na nossa vida, é um privilégio, ele diz. Ele diz assim no verso 29, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É um privilégio sofrer por Jesus. Atos 5, verso 41, diz assim, os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E o terceiro e último incentivo, no verso 30, já que vocês estão passando pelos mesmos sofrimentos que eu estou passando aqui. Ou seja, sofrer no testemunho público é um sinal que eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu estou integrado à mesma missão que Paulo, eu estou integrado à mesma missão, nós estamos todos integrados uns com os outros pelo sangue de Jesus. O seu sofrimento é o meu sofrimento, a sua dor é a nossa dor, a tua luta no seu testemunho é a nossa luta no testemunho, e é isso que nós estamos reafirmando aqui, meus amados irmãos, que a igreja brasileira, ela exerça sua cidadania de modo digno do evangelho de Cristo, unida na fé evangélica como nós acabamos de ler, porque para nós, viver é Cristo e morrer é lucro. Deus abençoe os irmãos.